Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe os negócios de vocês, Deus abençoe os sonhos, Deus abençoe os projetos, Deus abençoe tudo que vocês fizerem e tocarem, tudo que vocês empreenderem. Nenhum plano do inimigo vai se fortalecer, vai triunfar contra você. Toda armadilha que foi colocada no seu caminho será retirada. Você nem sequer em pedra vai tropeçar, porque Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Ele vai te livrar, te guardar do mal. Aquilo que o homem não pode fazer por você, Deus vai fazer. Existem muitas coisas que o homem pode fazer por você, mas existem coisas que só o Eterno faz. E são essas coisas que Ele está liberando sobre a tua vida e sobre a tua casa hoje. Em nome de Jesus. A vida, às vezes, é um labirinto. Você entra num corredor, acha que vai dar num fim e acaba em outro corredor que você não sabe onde está. Quem já se sentiu completamente perdido na vida aqui? E uma coisa interessante sobre isso é o seguinte: aquilo que você não sabe o final dá mais medo. Aquilo que você não sabe o final dá mais medo. É por isso que a Bíblia, Deus é tão perfeito que, para te deixar tranquilo, Ele escreveu o Apocalipse, para você já conhecer o teu fim. Sim ou não? Porque aquilo que você não sabe o final dá mais medo. Quando você vê um filme repetido, você pode ter chorado de medo na primeira vez que assistiu aquele filme. Quando você vai reassisti-lo, já não é o mesmo medo, porque você sabe até a hora que o monstro vai aparecer. É ou não é? Essa semana aconteceu uma coisa interessante lá em casa, né? Eu tenho 4 filhos, é uma ONG, nós temos. E o meu número 3, o Joaquim, se machucou, tirou um pedaço da pele aqui. Foi bem superficial, mas arrancou a pele e sangrou um pouco. Aí ele começou a chorar muito, eu fui logo pro lado dele e falei: calma, filho. Aí ele: pai, isso já aconteceu com você? Eu falei: já. Ele falou assim: e doeu? Eu falei: doeu. Ele falou: e a pele cresceu de novo? Eu falei: cresceu. Aí ele já começou a baixar o tom do choro. Aí ele falou assim: mas está ardendo? Eu falei: vai arder mais um pouquinho, mas depois vai melhorar. E a pele vai crescer de novo. Quando eu mostrei o final daquela situação triste, ele deu uma acalmada. Continuou dando uma choradinha, uma resmungada, mas já não estava gritando como antes. Porque quando você entende que o que você está passando não é o teu fim, você acalma. Agora, você nunca viu sangue saindo de você. De repente, abriu uma ferida, está saindo sangue, você acha que é o fim, vai morrer. Aí passa alguém que já passou por aquilo e fala: não, rapaz, isso aqui daqui a pouco sara, a dor para e a pele cresce de novo. E o que acontece? Quando você passa por algo que você já passou, você reage diferente como da primeira vez, sim ou não? Essa semana eu prendi o dedo, está aqui todo arrebentado. Aí quando eu prendi o dedo na janela, saiu muito sangue. A minha primeira reação foi: Janine, me leva para o médico, eu perdi meu dedo. Como todo bom homem, né? A gente multiplica 10 vezes a dor que está sentindo e tal. A gente: deixa eu lavar para ver se perdeu o dedo mesmo. Aí jogou uma água e falou: não, só arrancou um pedacinho. Cola com o Super Bonder e vai dormir. Eu falei: essa foi a esposa que tu me deste, Senhor. Está aqui. Depois que eu vi que só tinha tirado um pedacinho da carne, mas que não foi o dedo como eu estava imaginando, eu só passei um curativo e tal, e fui dormir. Porque quando você sabe o final, você já não se assusta. Agora, para quem nunca perdeu o dedo, vê o dedo cair no chão, aí, irmão, não tem ninguém falando: fica calmo que você vai ficar. Sim ou não? Porque você não sabe qual é o fim dessa história, você nunca passou por isso. Então, por que Deus permite você andar por labirintos na vida? Porque existem lugares que você passa em fases diferentes e fala assim: por aqui eu já sei como é. Eu não vou me assustar dessa vez. Eu não vou ficar com medo dessa vez. Eu vou escolher certo dessa vez. Não é qualquer um que vai dar opinião na minha vida dessa vez. Eu já sei esse caminho e aqui eu não me engano mais. Ou seja, existem coisas que Deus permite você passar para no determinado tempo você acertar dessa vez. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Vamos começar lendo a partir do capítulo 21. Versículo 10.
a partir do 21, versículo 10. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul. E foi para Aquis, o rei de Gate. Vamos analisar rapidamente esse primeiro versículo aqui. Quem era Davi? O homem que tinha matado recentemente Golias, o maior inimigo de Israel. Uns versículos antes, ele pega a espada de Golias e toma para ele. Alguns poucos versículos antes. Davi ainda estava empoderado da batalha recém-vencida. Mas o rei Saul, Davi era só um guerreiro nessa época, ainda não era rei nem nada em Israel, tinha um rei chamado Saul, queria matá-lo e ele ficou com medo. Primeiro que você tem que entender, os homens mais valentes da Bíblia tiveram medo. Você não precisa paralisar porque está com medo, porque sentir medo até Davi sentiu. Ele só não parou por causa do medo. O grande erro quando a gente se sente ameaçado é que ao sentir medo a gente paralisa. O erro é paralisar. Sentir medo você vai sentir. Não tem como chegar na beira de um precipício, olhar para 2.000 metros de profundidade e falar, não, normal, não estou com medo não. Porque o medo é um alerta do ser humano. Agora, se o medo começa a paralisar tuas decisões, paralisar tua família, paralisar tua vida financeira, paralisar teu avanço, paralisar tua vida sentimental, paralisar tuas emoções, aí tem algo errado. Davi, tomado por medo de Saul, foi para Aquis, rei de Gate. Ou seja, ele foi para outro país, para uma terra inimiga, para buscar abrigo. Reparem como é que são os labirintos da vida. O profeta Samuel vai, profetiza sobre Saul, sobre Davi, unge Davi e diz que ele vai ser rei em Israel. Davi está com essa novidade. Puxa, o maior profeta de todos os tempos em Israel está sobre a minha vida e disse que sou eu. No outro dia, ele começa a ser perseguido. Ou seja, um prenúncio de triunfo seguido de dias muito difíceis. Grava isso que eu vou te ensinar. Prenúncio de triunfo seguidos de dias muito difíceis. Assim é a vida daqueles que estão no caminho do Senhor. Você sabe que o futuro é de triunfo, é de glória, mas os dias são difíceis. Então Davi sabia, olha, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu vou governar, mas no outro dia ele tinha que estar fugindo. Por quê? Porque o rei estava com inveja, estava com ciúme dele. E aí, já não podendo mais fugir de Saul, porque o medo estava grande, Saul realmente queria matá-lo, ele vai para o inimigo. Olha que loucura como é a vida do ser humano quando está debaixo de medo. Quando está debaixo de medo, o ser humano faz coisas difíceis de entender. Ele sai da mão do rei dele e vai para a mão de um inimigo. Aí olha o que a Bíblia diz. E os servos de Aquis lhe disseram: não é esse Davi o rei da terra? Os inimigos são especialistas de apontar teu futuro. Você mesmo não consegue se ver como um inimigo te vê. Eu lembro de algumas pessoas que me perseguiram no passado, quando eu era absolutamente nada, não que eu seja alguma coisa hoje, mas quando eu realmente não tinha nem sequer, nem sabia como é que ia ter dinheiro da passagem no outro dia, e falaram assim: você está pensando o quê? Está achando que vai ser palestrante internacional? Eu nunca tinha pensado nisso. O inimigo mostrou para mim o que eu podia me tornar, porque na cabeça deles eles veem coisa que a gente não vê. A gente não consegue colocar tanta fé na gente como o inimigo coloca. Você vai ver vários heróis da fé aqui na Bíblia, quando afrontados pelo inimigo, o inimigo mostrando o que ele seria. E um dos casos é esse aqui. Assim, esse não é o Davi, o rei da terra. Davi não era nem rei de Israel. Como eles estavam colocando ele como rei da terra? Escute isso. Não cantavam eles uns aos outros com danças,
dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Davi então escutou essas palavras, guardou no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Então ele mudou seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis a seus servos: eis que vedes que o homem está louco, por que vocês me trouxeram? O grande rei Davi, que o cristianismo e o judaísmo também praticamente semi-idolatram a figura do rei Davi. Está aqui, Deus, Jesus, logo vem Davi. Todo mundo fala de Davi, todo mundo ama Davi. Esse Davi estava fugindo de medo de Saul e agora está dando uma de maluco com medo de Aquis. Ele não teve medo de um gigante de 3 metros de altura, mas está com medo de conversa de palácio. Elias não teve medo de centenas de profetas de Baal, mas teve medo da ameaça de uma mulher, porque não dá para explicar a mente humana. Tem gente que sai daqui, quando sai daqui para fora, cada um tem um medo diferente. Tem gente que se vê um rato e fala: sai daqui, gatinho. Ah, bonitinho, não dá para dar. Tem gente que vê um rato e morre duro no chão. Cada um tem um medo diferente, sim ou não? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que não tem. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que anda na corda bamba na altura. Cada um tem um medo. E Davi não teve medo de gigante, mas teve medo dos comentários no palácio de Gate. E ele fala assim: eu vou ter que dar uma de maluco. E ele começa a encenar, fingindo que era doido, começa a deixar a saliva cair na barba, começa a arranhar o portão, dando uma de maluco. Você consegue imaginar o rei Davi fazendo isso? Para fugir de uma situação. Ele já tinha corrido de Saul e agora estava dando uma de maluco com Aquis. Vendo que não tinha espaço com Aquis, ele tentou com Saul, não teve espaço. Tentou com Aquis, não teve espaço. Aí começa o capítulo 22, a mensagem de hoje. Davi, portanto, partiu dali e fugiu. Repete bem alto comigo: fugiu. Quando você se encontra sem saída, você fala: a única coisa que eu tenho para fazer é fugir. É para ali que Deus está te mandando. É impressionante. Porque a verdade é que quem está dependendo de Deus só foge para o propósito. Você acha que é um problema que está te fazendo correr, mas é Deus quem escreveu todos os seus dias. Esse problema já estava escrito antes da criação do mundo. Pensa, todas as pessoas que te perseguiram, para onde elas te levaram? Para onde você está hoje? Para pensar nas situações mais humilhantes que você passou. O que você viveu depois? Dias melhores. Pensa nos teus defeitos. Foram os teus defeitos que te levaram a fazer o que você faz hoje. Se você fosse bom em outra coisa, você estaria vivendo o propósito do outro e não do que você faz. Então, teus defeitos, tuas limitações, tudo isso é um programa divino para te colocar onde você deveria estar. Os teus medos, se você não for paralisado por eles, são programação divina para te colocar no lugar onde você está. Tudo vem de Deus, tudo volta para Ele. Ele planejou tudo. Ele é o arquiteto de toda a criação. Ele sabia que Davi tinha medo, mas não era paralisado por ele. Por isso que o Deus faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Se você não fizer a sua parte, você estraga todo o plano que foi escrito para você. E a Bíblia diz em Jeremias que são planos de bem e não de mal. Deus não fez nenhum plano trágico para nenhum de vocês aqui. Todos os planos são de bem. Isso quer dizer que se você não está bem ainda não é o final. É só o processo que vai te levar para lá. E aí Davi, olha que interessante, fugiu para uma caverna chamada Adulão. Ele não foi enviado, não foi: por favor, nós te abençoamos para que você vá para... Olha, Davi, não perturba mais Israel, nem Gate não, porque você não vai viver a sua vida em outro lugar. Vai, em nome de Jesus, te abençoamos, Pai. Não, ele foi fugido, porque Saul queria matar e agora Aquis queria matar. Ele não tinha mais para onde ir. Onde ele tentou, deu errado. Quando muitas portas se fecham para você, é Deus no meio. Porque uma porta fechada é normal, todas é Deus. Quando
vários problemas vêm ao mesmo tempo na sua vida, é Deus. Um problema, normal, todo mundo tem. Todos ao mesmo tempo, é Deus. Todas as portas se fecharam? Ah, irmão, vai para casa descansar, que chegou a hora de Deus agir. Se é só uma porta fechada, corre atrás, hein? Vai trabalhar, faz a tua parte. Agora tudo se fechou, está impossível, pode descansar, que agora o Senhor dos Exércitos está na frente. Para pensar no pior momento da tua vida, quando todas as portas se fecharam. O que veio logo depois? Dias gloriosos. Vê se não foi isso. No pior momento da tua vida, você falou, acabou para mim. Passou um tempo e você começou a viver dias de glória. Porque é assim que Deus trabalha. Eles são labirintos. A vida com Deus são labirintos. Você só precisa continuar caminhando. No labirinto, a única regra é você não pode parar. Se continuar andando, o destino vai se aclarando.